Muito bom dia, meu irmão, minha irmã. Vamos juntos agora, hoje, sexta-feira da 10ª semana do tempo comum. Vamos então hoje também lembrar a memória de São Gaspar Bertone. Quem foi São Gaspar Bertone? Um santo católico italiano e fundador da Congregação dos Sagrados Estigmas de Nosso Senhor Jesus Cristo, que popularmente nós conhecemos como os Estigmatinos. Foi canonizado pelo Papa João Paulo II em 1º de novembro de 1989, no dia da festa de Todos os Santos. Seu nascimento em 9 de outubro de 1777, na cidade de Verona, Itália. Faleceu no dia 12 de junho de 1853, também em Verona, Itália. Sua canonização, 1º de novembro de 1989, na Basílica de São Pedro. Beatificação, em 1º de novembro de 1975. Basílica de São Pedro, pelo Papa Paulo VI. A sua organização, a qual ele fundou, a Congregação dos Sagrados Estigmas de Nosso Senhor Jesus Cristo, também conhecido como Estigmatinos. São Gaspar Bertone, rogai por nós. E o Evangelho de hoje, que todos nós vamos acompanhar, dessa sexta-feira, dia 12 de junho, é Mateus capítulo 5, do 27 ao 32. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Ouvistes que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olha para uma mulher com desejo libidinoso já cometeu adultério com ela em seu coração. Caso o teu olho direito te leve a pecar, arranca-o e lança-o para longe de ti, pois é preferível que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado na geena. Caso a tua mão direita te leve a pecar, corta e lança para longe de ti, pois é preferível que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo vá para a geena. Foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe uma carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, todo aquele que repudia sua mulher, a não ser por motivo de prostituição, faz com que ela adultere, e aquele que se casa com a repudiada comete adultério. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, hoje o Evangelho, a palavra do Senhor para conosco, o seu ensinamento, é de fato um grande ensinamento para todos aqueles que vivem o sacramento do matrimônio em sua vida e, sobretudo, o matrimônio da qual nós nos dirigimos também, cristão. As leis do Antigo Testamento, que todos nós acabamos de escutar aqui, a maneira como se legalizava essas situações entre homem e mulher, eram muito severas, é claro, muito mais para a mulher. Porque a mulher era considerada uma espécie de propriedade particular, da qual, quando o homem casasse com ela, estava não só casando com a pessoa, mas adquiria a pessoa como se fosse, infelizmente, um bem seu. Então se pensava que pela lei, você, homem, e a sua esposa, que você casou, a adquiriu, você poderia então tratá-la como bem quisesse. Infelizmente, os tratamentos eram muito ali acentuados de forma negativa para as mulheres. Nosso Senhor Jesus, porém, Ele não faz com que a balança tome mais ainda o rumo para o homem e cada vez menos para a mulher. Não, Ele iguala e eleva o matrimônio, claro que nós entendemos hoje como um sacramento elevado por Ele, da qual homem e mulher são iguais em dignidade
em pessoa, em tudo nesta vida, né? E, portanto, não se deve sobrepor nunca, nunca um sobre o outro, para que não haja diferenças e uma confusão de direitos, quem pode mais, quem pode menos, a quem pertence a você ou você pertence a mim. Era assim naquele tempo, e é justamente isso que Jesus, né, está querendo ali de fato ensinar. Igualdade, todos são criados, homem e mulher, Deus os criou, como nós sabemos, escutamos no Gênesis, e também essa frase da qual Jesus cita no seu ensinamento, no seu evangelho, né? Na verdade, meu irmão, minha irmã, tanto para o homem e para a mulher, nós temos que entender aquilo que foi falado aqui no evangelho sobre a questão do adultério. O adultério, ele viola em primeiro lugar e fortemente a vontade de Deus, né? E quando a vontade de Deus para um homem e para uma mulher é violada, vai fazer efeito também, em primeiro lugar, na vida da família, do casal, e também depois aos olhos da sociedade, né? Por mais que não se queira o divórcio, muitas pessoas chegam a se divorciar e se tornam também, a partir do seu erro de se ter divorciado ali, um motivo para que as pessoas na sociedade passem a falar sobre eles, né, sobre o casal que não é mais unido e sim separado por N motivos, né? Isso não é uma coisa muito boa, porque as pessoas que se mantêm casadas deveriam ajudar essas pessoas a não se divorciar e não falar mal ou fazer fofocas absurdas sobre o que aconteceu e puxar para uma tendência de um lado ou de outro de acordo com quem gosta mais, se o homem ou a mulher. E assim acaba destruindo cada vez mais este mesmo homem e mulher que estão ali passando por uma crise e uma separação. Muito bem. A união do homem e da mulher no matrimônio, ela é, aos olhos de Deus e de Cristo, uma expressão máxima de amor. Deus compara este amor também, e Jesus Cristo, né? Deus e Cristo comparam esse amor como ali o amor que Deus sente pelo Filho e o Filho sente pela amada, né? Ou seja, a amada igreja, a mulher, o filho, o homem, o esposo, o filho, o homem ama a sua igreja. É assim que homem e mulher devem se amar, né? Um ao outro, com respeito, com dignidade, com uma submissão de fé e não uma submissão por vontade e força de lei, né? Essa expressão de amor, nós temos que entender que cada vez mais ela vem de Deus e não deve ser uma volta para o egoísmo, o egocentrismo. Não, quando um se torna mistério, quando aceita e diz diante do altar o seu sim um ao outro, ele se torna uma única coisa, mas não uma coisa egoísta. Ou seja, os pensamentos são diferentes? Sim, podem ser. Porém, os pensamentos devem converger mesmo na diferença para que eles possam caminhar de forma equilibrada. Porque se um pensamento é maior do que em relação ao outro dentro do casamento, as confusões certamente vão acontecer. Cristo quer valorizar, então, a liberdade de expressão equilibrada entre um homem e uma mulher. E é assim que deve ser vivido o casamento. Por mais que absurdo que muitas vezes um quer falar mais, outro mais e se sobrepor, não. Igualdade para todos. Falar, mas também escutar. Escutar e também falar, dentro de um respeito e um amor mútuo, né? Nós podemos ver que, partindo para este amor mútuo e não egoísta, Jesus usa muitas expressões fortes para indicar este compromisso sério, né? Evitando-se cada vez mais que o casal se perca por desvios egoístas, né? E ele ensina, a partir da lei que é dura, Jesus ensina a dar um novo sentido a essa lei. Como diz aqui, né? Caso a tua mão direita te leve a pecar, corta e lança para longe de ti.
pois é preferível que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo vá para a gênero. Quando o homem e uma mulher passam a não olhar para si mesmo e buscar outros olhares fora do seu próprio olhar de unidos em matrimônio, há um perigo do que nós chamamos do adultério do coração. Né? O problema é que não para só no adultério do coração. Né? Se isso se torna uma rotina, seja para o homem, para a mulher, pode se tornar de fato um adultério consumado fora do casamento. E aí a confusão está toda feita. Né? Se quebra a bênção e a unidade. Né? Claro que a bênção e a unidade elas podem voltar a ser pelo perdão da igreja e pelo perdão mútuo do casal, concedidos novamente para recomeçar tudo. Mas o que Jesus diz é, se a respeito da mão, né, se ela leva a pecar, corta e lança para longe de ti. Ou seja, corta as ações do adultério, os desejos falsos, né? Valorizar a mulher e o homem, que um foi dado ao outro, né? Protegido e abençoado, para que sejam ali o amor do próprio Deus, do próprio Cristo manifestado e equilibrado, que se respeitam e se vão completando passo a passo. É preferível que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo vá para a gênero. Sim, meu irmão, aqui o convite é para que se corte os membros, né? O que te faz pecar? Os teus desejos? Corta o teu desejo. Os teus olhares? Volte o seu olhar para o amor maior que é Jesus Cristo, que também se espelha na sua esposa ou no seu esposo, né? Corta tudo aquilo que não serve, que atrapalha, que destrói, que coloca em risco o amor, a unidade, a santidade do matrimônio. Aos homens cabe cada vez mais sempre valorizar a sua esposa, porque é a figura da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual ele a ama. E a mulher valorizar também cada vez mais a figura de nosso Senhor, porque representa, dentro da relação familiar cristã, o próprio Cristo cabeça. Que isso possa então ser entendido com muita maturidade aos casais, que são principalmente novos, que começam a vida, muitas vezes ainda não entendendo este grande mistério que Deus concedeu, que Cristo concedeu, abençoou, quis para o homem, para a mulher, mas com muita imaturidade. E por isso, muitas vezes, muitas quedas e muito egoísmo e muitos adultérios do coração e, infelizmente, muitas vezes físico. Cortem. E a melhor maneira de se cortar é amar-se, respeitar-se e se confessar a Deus, a Cristo e também mutuamente os erros e as fraquezas de quando isso vier, porventura, tomara que não, acontecer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos rezar então a oração do Pai Nosso. Vamos novamente.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que esta bênção, então, possa se estender a todos os casais do mundo inteiro, principalmente os casais cristãos, que têm uma maior responsabilidade de viver este sacramento querido por Cristo, instituído por Cristo, elevado por Cristo à máxima perfeição do amor, onde homem e mulher vivem numa igualdade, porque se amam e se respeitam e porque amam a Deus e a Ele próprio Cristo. Desça sobre vós e todos os casais a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que São Gaspar Bertone rogue por nós. Senhor, é vossa face que eu procuro. Amém.